Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Professor Pedro Duque falando aqui com vocês. Mais uma vez eu estou vindo aqui para falar sobre o último documento lançado pela Congregação para a Doutrina da Fé, intitulado Fiducia Supplicans. E no vídeo anterior eu comentei com vocês acerca da literalidade do texto, né? No texto em si não há a liberação de uma bênção para pessoas pares homossexuais, né? Pessoas homossexuais, e talvez tenha ficado a impressão de que eu estivesse passando pano ou não dando nome aos bois. Bom, quem me conhece sabe que esse não é o meu feitio e eu não faço esse tipo de coisa. Então eu quis vir aqui para falar, dar uma esmiuçada nesse assunto. Muita gente mandou mais dúvidas ainda. Eu queria falar com vocês sobre os possíveis desdobramentos disso, as coisas que viriam a acontecer caso esse documento fosse mal interpretado, e já está sendo, e falar um pouco sobre o objeto, né? Assim, o que esses caras queriam quando escreveram esse documento, né? Então, antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal e enviem esse vídeo para quem você acha que precisa assisti-lo, tá bom? Vai me ajudar muito. Senta o dedo no like aí, eu preciso que vocês curtam, comentem e compartilhem o vídeo para ajudar o canal a crescer. Pois bem, falando de novo sobre esse documento, que é uma desgraça, eu queria explicar isso para vocês. Assim, não há, da minha parte, nenhum tipo de passapanismo, né? Eu não sou um cara que passa pano para nada nem para ninguém. Não tenho rabo preso com nada nem com ninguém. Mas eu queria explicar isso para vocês, porque talvez não tenha sido muito específico. Até um amigo, um professor muito querido meu, me alertou sobre essa possibilidade, né, de eu não ter sido claro o suficiente no vídeo anterior. Por isso eu estou gravando aqui de novo para conversar com vocês mais um pouco sobre isso. Olha, sem querer emitir juízo de valor sobre ninguém, eu vou falar daquilo que é público e notório sobre as pessoas que são responsáveis por esse documento. Começando pelo cardeal Túcio Fernandes, que é o atual prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Ele foi eleito pelo Papa Francisco, esse novo cardeal dessa congregação, que já foi ocupada por um homem da estirpe de São João Paulo II. Não. À época de São João Paulo II, o cardeal era Bento XVI, o futuro Papa Bento XVI, o então cardeal Joseph Ratzinger, de quem particularmente sou filho espiritual e quem me ensinou tanto, né, na fé. Então, você tinha um teólogo como Ratzinger num lugar que hoje está ocupado por esse rapaz aí, esse cardeal aí, esse senhor aí. E ele é um dos cardeais mais progressistas que há na igreja, sabe? E sim, gente, na igreja há progressistas. Na igreja há pessoas que querem destruí-la por dentro. A fumaça de Satanás entrou na igreja, né? Então, eles tentaram dominar o mundo inteiro, e quando se viram diante da igreja, se viram diante da estrutura que é a Igreja Católica, eles perceberam que não conseguiriam vencê-la. Eles precisariam estar dentro dela para por dentro destruir a igreja. Mas nós temos uma promessa de Nosso Senhor que diz que as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Esses caras podem tentar, mas eles não vão conseguir, porque a igreja é maior do que eu ou você, né? Mas eles estão tentando, sobretudo por conta do estado de saúde do Papa, que ele já está muito debilitado, está com problema no pulmão, ele já está idoso. Então eles sabem que
eles não sabem quem será o próximo Papa. Então eles têm pouco tempo para agir enquanto Francisco está aí chancelando tudo. Ah, mas professor, o Papa Francisco é um monstro, o Papa Francisco é o que é o Papa Francisco? O Papa Francisco é um Papa absolutamente progressista. Eu não quero emitir juízo de valor aqui sobre sua pessoa, falo apenas das coisas que foram feitas durante seu pontificado. Alterar o catecismo da Igreja Católica quando o texto era perfeito no que se tratava da pena de morte. O texto estava perfeito para mim. O texto escrito pelo então cardeal Ratzinger. Esgotados os recursos incruentos cabíveis, a Igreja não exclui a possibilidade da pena de morte. Ou seja, não tem mais o que se fazer, a pena de morte pode ser o último recurso, né? E o texto estava bom. Ou seja, esgotados os recursos incruentos cabíveis. Se os recursos incruentos esgotaram-se, não se pode excluir a pena de morte. O Papa Francisco alterou isso, dizendo que a Igreja não admite, nunca admitiu a pena de morte, o que é uma mentira. O Papa Francisco está errado nesse ponto e em muitos outros. O que eu preciso explicar para vocês aqui? Um Papa, ele só é infalível se ele estiver dentro de algumas condições. As pessoas estão confundindo infalibilidade papal com impecabilidade papal, né? Um Papa, ele pode defender uma heresia, desde que ele não faça isso ex cátedra. Porque ex cátedra, ou seja, definindo uma verdade de fé universal para a Igreja como um todo, enquanto doutor privado, o Papa pode ser herege, pode defender absurdos, tá? Ele pode assentir no seu coração a uma heresia. Como já houve casos, né? Sei lá, o Papa Honório, enfim, tiveram o Papa Honório do século 13, 14, que defendeu absurdos e, enfim, depois foi condenado pelos concílios que vieram depois dele, por ter defendido heresias à época. Então é perfeitamente possível que haja um Papa que seja herege, não enquanto está definindo um dogma, não enquanto está definindo uma verdade de fé para toda a Igreja. Quando o Papa altera o catecismo, ele não está usando a sua infalibilidade, então ele pode errar. Aliás, o catecismo, nesse ponto, ele não está legislando, porque nem há esse poder de legislar, por exemplo, porque pena de morte não é um assunto de direito humano, é um assunto de direito divino, tá? É um desdobramento dos 10 mandamentos. Então, o Papa não tem autoridade para legislar sobre pena de morte, porque a pena de morte é de direito divino, é um dos desdobramentos dos 10 mandamentos. A Igreja pode apenas explicar para nós, né? E Nosso Senhor disse muitas vezes nas Escrituras que se ferir o irmão de morte, importa que morra, né? Nosso Senhor, ele foi contra o desarmamento quando ele mandou os apóstolos que quem não tivesse uma espada, que comprasse a sua espada, né? Vendesse a túnica e comprasse uma. Nosso Senhor foi contra o desarmamento. Nosso Senhor foi a favor do porte de armas e da defesa pessoal de cada um, né? E São Tomás de Aquino, ele vai além. São Tomás de Aquino, ele explica que se nós entendemos a sociedade como um grande corpo, um grande organismo, e se há neste organismo membros que são irremediáveis, ou seja, esgotados os recursos incruentos cabíveis, louvável é que se lhe tire a vida. Você está numa situação aqui, a pessoa invadiu sua casa, você está numa luta corporal, se você tentou imobilizar, não adiantou, se você não matar aquela pessoa, ela vai te matar, vai matar a sua família. Você não tem o direito de matar essa pessoa, você tem o dever de matar essa pessoa, tá? Então, dizer que isso não é cabível dentro da Igreja
dentro da doutrina da igreja, você vai contra o doutor comum da igreja, vai contra os ensinamentos dos papas anteriores, e o Papa errou nesse ponto, né? O Papa errou quando disse que, numa entrevista, você pode pesquisar vídeos, existem vídeos do Papa dizendo isso: "Hay que haber una ley de convivencia civil". Lei de convivência civil significa lei de união estável em espanhol. O Papa defendeu isso, contrário ao ensinamento dogmático de São João Paulo II, que está aqui, inclusive na minha frente, a relíquia dele, de quem eu sou muito devoto, e que diz que não se pode equiparar uma união de pessoas do mesmo sexo com o sacramento do matrimônio, nem que seja de modo civil, porque o casamento civil ele é uma réplica social da união espiritual que ocorre no sacramento do matrimônio, né? Eu falei isso em outro vídeo. O Nosso Senhor ele transforma esse contrato civil num sacramento. O que é um sacramento, pessoal? Sacramento é um sinal visível da graça agindo na história do homem. O sacramento ele é um símbolo que produz os efeitos daquilo que ele representa. Ele não é um diploma de medicina que você vai ali na esquina, compra um diploma, bota na parede, na primeira cirurgia que você fizer, você vai matar o paciente porque você comprou o diploma. Aquele diploma na parede ali não vai te fazer médico. Aquele símbolo da faculdade de medicina não produz em você o efeito que ele representa. O sacramento é o contrário. O sacramento ele é um símbolo que produz o efeito que ele representa. Então, quando o homem e a mulher se unem em uma só carne, eles são verdadeiramente uma só carne. Quando o Padre te perdoa os teus pecados, ele realmente te perdoa. Quando você é batizado, a água lava o teu pecado original. Você entende isso? Então, Nosso Senhor ele transforma um contrato social em sacramento, para que o homem e a mulher consigam conviver. Ele entra na história para que o homem e a mulher constituam uma família, para que o homem e a mulher consigam levar seus filhos ao céu, eles consigam fazer com que seus filhos cumpram a vontade de Deus. Isso é sobrenatural, isso é divino, isso não é humano. Portanto, meus irmãos, dizer que Cardeal Túcio, que é esse cardeal que escreveu um livro, Cura-me com tua boca, seja lá o que isso queira dizer, segundo ele, um livro que ele escreveu com adolescentes, numa catequese que ele queria dar para os adolescentes. Eu não sei porque um cardeal está preocupado em dizer como os adolescentes têm que se beijar. Não sei para que isso. Qual é a preocupação que ele tem? Porque adolescente não tem que estar beijando na boca por aí, né? E é este cara que escreve esse documento. Eu não quero emitir juízo de valor, mas é um cardeal absolutamente anticonservador, absolutamente progressista, que estão desesperados, a ala progressista da igreja é desesperada sabendo do estado de saúde do Papa Francisco. E eles terão pouco tempo de um Papa que pense dessa maneira. Qual é o perigo? Realmente no texto não está escrito. Não está escrito no texto que se pode abençoar a união. Mas a bênção como uma bênção qualquer para todas as outras pessoas. O problema é que esse é o modus operandi, esta é a tática que estes caras usam há séculos para conseguir avançar sobre a mente das pessoas. É assim que eles agem. Eles dizem sem querer dizer. No texto não está dito. Mas o que vai acontecer na prática? Eu vou te dar um exemplo. Houve uma doença há algum tempo atrás, algumas décadas, século e meio atrás, no norte da Europa, um bispo pediu uma permissão ao Papa para poder distribuir a comunhão na mão e não na boca. Por quê? Para evitar de se transmitir uma determinada doença. O que aconteceu? Esta brecha
virou o modus operandi. Hoje todo mundo quer comungar na boca. A exceção vira regra. Entendeu? O demônio odeia tanto a igreja que ele incute nas pessoas esse ato de rebeldia próprio do demônio, de não aceitar a ordem, não aceitar aquilo que é ordenado, belo, bom, justo. E as pessoas só se sentem úteis quando são rebeldes. Aqueles que são revolucionáriozinhos. Entende? Então, a mesma coisa acontece com um documento como esse. Não está escrito lá que vai ter que se dar bênção a pares homossexuais. Mas o que vai acontecer? O que eu te diga? Eu não sou profeta nem nada disso, não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: vai haver padres sendo presos no Brasil. Aqui, pelo menos. Eu não posso dizer em outros lugares do mundo. Mas o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da justiça brasileira, guardião da Constituição, definiu que a homofobia é um crime análogo ao crime de racismo. O que significa isso? Se a pessoa cometer homofobia, seja lá o que isso for, porque não está explícito no Código Penal, seja lá o que isso for, e esse é o modus operandi, você não diz o que é a coisa. Se você não sabe o que é a coisa, qualquer coisa pode ser essa coisa. Se você não define, qualquer coisa se encaixa nessa definição solta, laxa. A pessoa se enquadra no crime de homofobia e vai presa. Um par homossexual chega na igreja, pede o padre uma bênção, o padre se recusa a dar, vão à delegacia e acusam o padre de homofobia. E aí? Qual vai ser o CPF que vai ser preso? O dele ou do Papa? O dele ou do cardeal Tútil? Quem é que vai ser preso por defender a fé de sempre, enquanto o Papa defendeu uma fé que não era de sempre? Entendo isso. Não quero emitir juízo de valor. Não posso falar se eles fizeram isso de maldade. Mas quem tiver ouvidos, ouça. Quem é que vai responder? Quem vai? Eu não sei. Não sei de verdade. Temo pelos próximos anos aquilo que a gente vai enfrentar. Temo de verdade. Que as coisas tendem a ficar muito feias. Muito feias. Muito feias. O que nos resta, enquanto leigos, é rezar para que Deus alcance o coração do Papa. Para que ainda em vida ele se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de ter defendido esse tipo de coisa. Essa é a verdade. Esta é a verdade nua e crua. Não tem mais nem meio mais. Essa é a verdade. Então, a coisa é essa. É esse o modo. É sempre uma linguagem dúbia. É sempre uma coisa não muito clara. E aí você abre brecha para interpretações absurdas. Cada um interpreta do seu jeito. Cada um faz uma regra própria. E se vive dessa maneira. Graças a Deus, a Conferência Nacional dos Bispos da Ucrânia e, se não me engano, da Nigéria, já se posicionaram contra e disseram que isso não vai ser aplicado em suas dioceses. Graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Esses dois países se privaram desse tipo de absurdo. Espero que outras conferências também ajam dessa maneira. O que não vai acontecer aqui no Brasil, provavelmente, dada a conferência que a gente tem, o nível da conferência que a gente tem aqui, né? Então se preparem, meus irmãos, porque virão horrores, nós ouviremos coisas absurdas por aí. O que eu posso dar de conselho é: comunguem, confessem-se, façam atos de reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, assistam à missa, rezem muito, rezem o rosário, para que Deus nos envie bons ministros. Que Nossa Senhora Aparecida tenha misericórdia do nosso país e que viva Cristo Rei.